Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de uma vida cheia do Espírito Santo. O nosso texto ele é bastante longo e eu não vou ler ele aqui, porque assim, as pessoas que têm interesse em aprender e conhecer a palavra de Deus, elas têm interesse também em conhecer a sua palavra. Porque Deus fala através da palavra, né? A maior revelação para o homem é a palavra de Deus. Então, uma pessoa que ela tem desejo de conhecer o Senhor, ela vai procurar, ela vai ler e ver se realmente isso que eu estou falando é verdade. E eu creio que vocês estão em fase de crescimento. E quando a gente está crescendo, a gente precisa exercitar. É tanto que as pessoas hoje, elas se exercitam muito, estão ficando uns homens muito grandes, né? Jovens e grandões, os filhos são maiores que os pais, isso em todos os sentidos. A maioria das vezes, os netos costumam ser maiores ainda do que seus pais. Então, nós vivemos uma geração de gigantes, mas porque se exercitam muito, alongam. Então, nós não vamos demorar muito com essa introdução, tá bom? O texto que nós vamos usar é Lucas, capítulo 22, o versículo 31 a 62. Então, é muito longo, não dá para ler aqui. Depois nós vamos estar falando em Atos, capítulo 2, versículo 1 em diante, o texto todinho, e capítulo de número 3, o versículo 1 em diante também. Então, vamos repetir aí, né? Lucas 22, 31 ao 62, então são aí mais de 31 capítulos, versículos, e vamos também falar em Atos, capítulo 2, versículo 1, e vamos falar em Atos 3, capítulo 1. Pois bem, nós vamos começar com Jesus no Getsêmani, quando ele estava sendo entregue por Judas aos romanos, para que ele pudesse ser crucificado. Jesus estava ali orando, chamou os discípulos para subir ao monte com ele, e quando ele assustou, ele estava sozinho, orando sozinho. Então ele foi lá, despertou os discípulos, falou com eles, né, novamente. Nem sequer uma hora vocês podem vigiar comigo, vocês podem orar. Vigiar e orar é para que não entreis em tentação, né? Porque ele sabia que a hora estava chegando. Ele estava sentindo uma angústia muito grande. O seu coração estava muito apertado. E ele sabia que a hora, motivo pelo qual ele tinha vindo à terra, estava chegando. Então ele estava se preparando em oração, mas os discípulos dormiam. Tem um texto que fala que eles estavam dormindo de tristeza. Então, aquela tristeza tomou eles de assalto e eles estavam dormindo. Não demorou muito tempo, eles chegaram à turba que ia prender Jesus. Chegaram com tochas acesas, fazendo um barulho muito grande. E nós vamos ver que Pedro ele acordou muito assustado. Naquilo que ele acordou assustado, né? Porque a gente assusta mesmo quando você é acordado de súbito, não está esperando aquele episódio, ele não sabia que ia acontecer tão rápido, que tudo ia acontecer muito depressa, porque é de repente que Deus opera. Ele não, às vezes ele não avisa quando vem um terremoto, um maremoto, quando vem uma guerra, surge uma guerra, ninguém está preparado. Então, ele também não estava preparado, Pedro também não estava preparado. E quando a turba chegou, ele no ímpeto, né? Porque nós sabemos que ele tinha um temperamento impulsivo, né? Ele deveria ser colérico ou sanguíneo, porque o fleumático e o melancólico não têm esse tipo de atitude, eles paralisam, né, diante de situações assim. Ele, com aquele temperamento bem agitado, bem impulsivo, ele pega a espada e saca a espada e corta a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote chamado Malco. E naquilo que ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus estava preparado, tranquilamente abaixou, pegou a orelha, colou no lugar, né? Colocou ali no seu lugar de origem e resolveu aquela situação, apagou aquele incêndio e tudo aconteceu. Pedro seguia de longe, ele continuou seguindo Jesus de longe. E lá embaixo, quando Jesus chegou e entrou para o pretório, que era o lugar onde ele ia ser interrogado durante toda a noite, porque a prisão foi durante a noite, e 10 horas da noite, mais ou menos, já era muito tarde, porque a porta da cidade fechava às 6 horas da tarde, então 10 horas
todo mundo já estava dormindo, então muita gente não viu Jesus ser preso. Jesus entrou ali no pretório para ser interrogado e Pedro ficou do lado de fora. Era uma noite fria, ele acendeu um fogo, assentou-se ali e ficou aquecendo o fogo. Nisso chegou Rode, que era uma serva do sumo sacerdote, ela trabalhava ali numa daquelas casas, e ela veio, interrogou ele e falou com ele: você é um dos dele, você fala igual ele, você anda igual ele. Ele disse: eu não conheço este homem. De novo ela interpelou ele e falou novamente, ele disse: eu não conheço este homem. E ele lembrou da profecia do Senhor que diz que antes que o galo cantasse, antes que ele cantasse, ele o negaria 3 vezes. E pela terceira vez ele nega Jesus e sai dali e arrepende-se amargamente. Ele vai chorar. Não havia amanhecido o dia, ainda era madrugada. E por que que ele fez esse episódio? Por que que ele teve esse tipo de comportamento? Porque ele não estava orando, ele não estava se preparando para aquele momento. Ele foi treinado 3 anos, mas ele não fazia nada. Quem fazia tudo era Jesus. Era Jesus que curava, era Jesus que libertava. Se aparecia um demônio, era Jesus que expulsava. Então ele não sabia. Ele tinha visto, ele tinha sido treinado. Ele era um discípulo, né? E a partir dali ele saiu e chorou amargamente, chorou muito, muito mesmo. E quando ele volta novamente, arrependido dos seus feitos, nós vamos ver que ele tem uma atitude completamente diferente, mas ele agora quer voltar a pescar. Ele quer voltar para a pesca e se ele voltasse, ele era um líder, todo mundo voltaria junto com ele, porque o líder ele tem voz de comando. Ele fala e as pessoas seguem ele, porque ele sabe para onde está indo. Então, uma pessoa que ela vai ser líder, se ela está sendo treinada, ela precisa ter certeza de onde ela vai e quem ela está seguindo. Porque se ela não sabe para onde vai, em águas navega, ela não sabe em que porto ela vai chegar. Pois bem, Pedro era assim e ele ficou aguardando. Visto que não acontecia nada e os dias iam passando, eles não voltaram para pescar porque não deu conta mesmo, porque quem é chamado para fazer a obra de Deus vai fazer a obra de Deus. Era uma obra grande, gigantesca, tinha um propósito específico pelo qual eles haviam sido chamados. Então eles começaram diariamente a subir no cenáculo e orar. E oraram, a Bíblia começa agora no capítulo 2, né? Cumpridos os dias de Pentecostes. Todos aqueles episódios aconteceram, né? Jesus foi preso, foi açoitado, foi interrogado, foi entregue, foi crucificado, permaneceu no túmulo 3 dias, né? Ressuscitou, andou com eles 40 dias, foi visto por muitas e muitas pessoas, e ali no monte, naquela transfiguração, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Então, mais de 500 pessoas viu Jesus ser assunto aos céus, porque esse período de tempo que ele andou entre eles, ele tinha corpo e tinha espírito, ele só não tinha sangue, ele foi visto fisicamente. Quando ele estava no cenáculo, que ele chegou ali e soprou neles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito, eles receberam o Espírito, mas eles não receberam o poder do Espírito Santo. Então você vai falar assim: então eu não tenho o Espírito Santo? Tem. Quando você aceita Jesus, ele vem morar com você para sempre. Ele não vai embora. Mas o poder do Espírito Santo, depois de todos esses episódios que aconteceram, como os discípulos no caminho de Emaús e tudo mais, depois que aconteceu todos esses episódios, né, a igreja continuou em oração. Eles perseveravam unânimes em oração no cenáculo. Todo o tempo eles estavam ali reunidos e orando, porque Deus fez com que eles fossem para lá orar para esperar a promessa que havia sido dada. Nós vamos ver isso lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, aonde Jesus ele fez uma promessa, né? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles permaneceram ali em oração até que se cumprisse a promessa que Jesus havia feito.